Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz a todos. É muito bom, né, estarmos mais uma vez na presença do Senhor e diante das Escrituras, né, onde a gente pode aprender um pouco mais a cada dia. E quão bom, né, estar em comunhão. Uns com frio, né, outros com calor, né, dona Lica? E outros, né, no meio termo. Esse Brasil tem tudo, né? Em todas as temperaturas que a gente precisa. Cansei do frio, vou para o Nordeste, cansei do calor, vou para o Sul, e assim vai. Hoje nós vamos para Levítico 25, né? Levítico, só lembrando aqui, né? Ele é o terceiro, né, livro da Bíblia, né, da nação de Israel. Ele foi Deus, né, ditando a Moisés e foi feito por instruções referentes aos levitas, também os primeiros sacerdotes judaicos, né, que também, e instruções também sobre as ofertas, instruções também do desejo de Deus, né, de santidade, sacrifícios e ofertas, expiação de pecados, né, teve até o dia da expiação, leis de pureza e impureza, códigos de santidade. Então, era praticamente, né, incentivo a uma boa convivência. Então, praticamente é o que a gente pode chamar de um estatuto de Deus, né, para uma terra santa, ou seja, para um momento, né, é, em que eles iriam habitar, né, na terra sagrada, depois de Êxodo, né, depois da saída do Egito. Então, o capítulo 25 ele traz, né, para a nossa vida hoje uma profunda reflexão, né, sobre a relação de fé com a vida, né? Então, o início, né, do capítulo 25 aqui de Levítico, ele nos transporta, né, para um momento de reflexão sobre essa relação entre a fé e a vida, né, cotidiana. E aí, nesse trecho nós nos deparamos aí com uma instituição do ano sabático, né, que era o ano do jubileu também, né? Duas práticas unidas, né, e bastante significativas, né, que marcavam aí a vida do povo de Israel. Então são praticamente dois temas bastante interessantes aí que nós vamos poder discorrer bastante detalhes sobre eles ali, né? Então, para a gente poder, né, entender um pouquinho, eu vou passar um resumo, depois a gente entra na leitura propriamente dita do texto. O ano sabático e o ano do jubileu, ali no, de versículo 1 ao 7, onde a gente vai poder fazer essas observações, né? Do 1 ao 4 a gente faz a observação do ano sabático, né? E do 5 ao 7 já entra com detalhes ali do ano do jubileu proclamado. Depois a gente tem a lei da redenção das terras, né? Que começa no versículo 8, vai até o 17, né? Então, a importância da redenção da terra. E aqui eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa muito interessante, que é, né, a gente está se falando muito hoje, né? Da questão de governança, né, ambiental, de chama ESG, né, e é a questão da governança, governança ambiental, a questão de manutenção do meio ambiente, né, que a gente fala, né? E a gente vê que o homem ele só clona, né, aquilo que Deus já mostrou, aquilo que Deus já colocou, né? Porque ESG não é uma novidade, como muitas pessoas pensam, né? ESG eu acho que estava aqui em Levítico e nunca ninguém se ateve a esse detalhe, né? Então, que é o cuidado com a natureza, né, com o meio ambiente. Então, a gente vai poder ver também essa importância, né, da redenção aqui do versículo 8 a 10, né? O preço dessa redenção, então, também era algo importante da gente poder, né, observar. Também nós vamos ver do versículo 18 ao 28, né, a questão da misericórdia, né, com os empobrecidos, ou seja, com os, né, as pessoas que, né, colhiam menos, as pessoas que estavam numa condição mais inferior ali né, de riqueza, vamos dizer assim, né? Pessoas os mais pobres, né? Então, havia uma promessa de colheita, né, no sexto ano, a gente vai confirmar isso depois no versículo 18 a 22,
uma promessa de colheita farta no sexto ano, né? E a gente vai entender ali que, né, era uma providência divina para, né, que o ano sabático pudesse, né, ser cumprido e pudesse ser preservada essa natureza, né? E por último, acho que é o último, não tem mais um ainda, tem o quarto, a gente vai ver as regras para os escravos e para os servos, né? Ou seja, havia uma gestão das negociações ali da parte de Deus, porque tudo girava em torno, né, do ano do jubileu, né? Tudo girava em torno disso, né? Ou seja, era uma dívida não podia ser contraída porque ela é muito próximo, né? Sem que não houvesse condições de pagar, porque no ano do jubileu essa dívida, cara, era toda zerada, né? Era se cancelada, né? As dívidas, havia um perdão de dívidas, né? E a gente vai ver que isso tem uma ligação muito grande e as escrituras se cumprem lá em Lucas, né? No capítulo 4, de 19 a 21, próprio Jesus declara, né, que está se cumprindo essa profecia, né, da graça, né, sendo instituindo o ano da graça, né. Então, é muito importante, né, a gente poder conseguir entender esse contexto também. E um outro ponto, né, que a gente pode ver seriam as restrições de compra e venda de servos, né. Aí já está lá entre do versículo 35 ao 43. E, por último, né, o jubileu e sua importância, né? Então, a gente veria do 47 ao 55, né, passando ali pelo resgate, né, dos parentes, como os redentores, os cuidados com os servos estrangeiros, né? Também a reflexão sobre a libertação no ano do jubileu, né? E depois eu vou fazer uma reflexão aí para os nossos dias, né? Trazer o texto fazendo uma reflexão para os nossos dias. E, posteriormente, eu vou estar fazendo também uma apresentação dos três principais motivos, né, de oração que nós devemos colocar hoje, né, na presença do Senhor com relação à compreensão do que nós vimos aqui no capítulo de Levítico, né, no capítulo 25 aqui de Levítico. Então, vamos retornar lá na parte um, né, sobre o ano sabático. Vamos ver, então, do versículo 1 ao 7, livro de Levítico, capítulo 25, do versículo 1 ao 7. Eu vou estar fazendo a leitura, né, até para mim poder desenvolver o raciocínio da explicação aqui, tá bom, irmãos? Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Tudo bem? Durante 6 anos, semeiem suas lavouras, aparem suas vinhas e façam colheita e façam a colheita de suas plantações. Mas no sétimo ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem suas vinhas. Não colham o que lhe crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. 6. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. O seu escravo e sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês. E, por último, o versículo 7. Bem como os seus rebanhos, os seus animais selvagens de sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser consumido. Né? Então, aqui nós vimos, né, já a observância do ano sabático, que era um ano, né, um sábado, a terra, ela dedicaria um sábado ao Senhor, ou seja, o sétimo ano, né, não poderia ser plantado nada, não poderiam ser podadas nada das videiras, né, não poderia ser feito colheita, né? E o Senhor fala aqui que o sexto ano haveria, né, uma bênção, né, sobre o sexto ano, né, para que não haveria de faltar alimento. Aí vamos ver agora do versículo, né, sobre essa lei da redenção das terras, onde ele explica um pouquinho mais,
a questão do, de como, né, aquilo que eu estava falando inicialmente do ESG, né, do cuidado, né, com a terra. Então, a partir do versículo 8 aqui, até o 17, né, nós vamos poder estar observando aqui essa questão da redenção da terra. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizaram 49 anos. Então, 49 anos, né? Na sequência, entraria um ano sabático, né? Que seria um ano de descanso. E, na sequência, um ano de jubileu. Então, somaria-se 2 anos, onde não haveria produção na terra, né? E onde um ano seria o ano da graça, que é o ano do jubileu, né? Então, é para a gente poder entender claramente isso daí. Então, há 6 anos, os judeus plantavam, paravam o sétimo ano para, né, como ano sabático, do ano dedicado à terra, ao Senhor, né? A terra servia ao Senhor com esse um ano, e novamente, né, mais outro ciclo. E quando chegava nos 49 anos, entrava o ano de jubileu, o ano sabático, e nos 50 anos entrava o ano do jubileu, ou seja, o ano da graça. E aí, por conta disso, eram 2 anos, né, o de 49 e o de 50, que eram considerados ali, né, ano sabático e ano da graça para o povo judeu, né, com relação à lei da redenção das terras, né? Então, voltando aqui, capítulo 9, né? Então façam soar a trombeta no décimo dia do sétimo mês, no dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem a libertação por toda a terra de todos os seus moradores. Este lhes será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã, né? Então, até aqui, só para a gente fazer um entendimento, né? As terras, né, eram devolvidas para, né, quem havia comercializado, as terras eram, né, tudo aquilo voltava para o dono original. Então, era uma espécie de terra perpétua na família ou terra perpétua no clã, né? Por mais que você vendesse a terra, né, ela voltava para sua família no ano de jubileu, né? Ela voltava para você novamente, para que você começasse um novo ciclo, né? Vamos lá de novo aqui, a partir do versículo 11. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem, não ceifem, e o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu, e lhes será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explore o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu, e fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas, né? Vou fazer uma outra pausa aqui de novo, né? Olha só que importante que era, né, o jubileu. O jubileu ele ditava, né, o tempos de colheita, ou seja, o tempos que você poderia fazer um patrimônio, poderia fazer comercializar sem explorar o irmão, né? E depois desse período, tudo isso voltava ao dono original. Você podia comprar, podia vender, né? Mas quando entrava no ano de jubileu, todo mundo voltava novamente para a sua origem de propriedade, ou seja, para aquilo que cada um recebeu, para começar de novo um novo ciclo, né? Então, se você comprasse alguma coisa
e fosse, né, explorado e você não tivesse condições de cumprir com aquilo que você acordou de pagamento, a tua dívida era cancelada, era perdoada no ano do jubileu, né? Então, ou seja, você recuperaria novamente. Então, era tanto uma proteção para quem fosse vender quanto para quem comprava, né? Porque quem fosse vender poderia tomar um calote, e quem está comprando, né? é, poderia explorar, e quem está comprando poderia também tomar um calote da pessoa que vendeu, né? Ou seja, né, ter a terra resgatada novamente para sua família. Então, era uma boa orientação aí da parte de Deus para que, né, cada um pudesse fazer um bom proveito, tivesse uma boa, né, gestão, né, do recurso natural, né, e para que ninguém ficasse, né, todos tivessem a mesma oportunidade, né, no lavor, né, no períodos de colheitas, né, nos períodos de produção da terra. 16. Quanto aos anos, quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Foi o que eu acabei de dizer agora, tá? Ou seja, tudo girava em torno do período de jubileu, né? Que eram de 50 anos. Na verdade, havia um cálculo de quantas colheitas poderiam ser feitas naquela terra, né? Então, por isso que tinha essa questão de aumentar o preço e diminuir o preço, né? Já com base no tempo, né, que se faltava para chegar ao jubileu. Espero que esteja bem claro isso para vocês, tá? Como ficou para mim. Foi o que eu estou entendendo dessa forma. Não explorem agora no 17, né? Vem uma recomendação da parte do Senhor, ó. Não explorem um ao outro, mas temam a Deus, ao Deus, né, de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, né? Então, deixando bem claro de que essa instrução vinha de Deus, vinha da parte de Deus, né? Para que não houvesse ali, né, o descumprimento, né, desse estatuto, né? Uma coisa importante, né, sobre o ano de jubileu é que a gente sabe, né, pela palavra, pelo decorrer da palavra, a gente sabe que os levitas, né, os judeus, eles não respeitaram isso, né? A gente sabe que eles desrespeitaram isso, não agradaram ao Senhor, né? E isso daí virou um número, né? Depois, pelo menos é o que eu consegui compreender na palavra, isso virou um número que gerou uma multiplicação do fator, né? Que gerou em torno de 490, ou seja, a cada 49 anos, né? Seria o jubileu, gerou 490 anos de escravidão do povo, né? É, após, né? Esse período aí, após o descumprimento, né? A partir do momento que o povo começou o período de desobediência, né? É, o período de não mais se lembrar das escrituras, não mais se ater aos detalhes das escrituras, né? Então, as gerações posteriores que vieram, né, começaram a se esquecer dos ensinamentos da palavra, né? E se esqueceram desse detalhe. E isso daí, né, foi muito importante, porque isso daqui, na verdade, estava se mostrando como uma profecia, né? Porque Deus estava dizendo, olha, façam o que eu estou, né, ordenando, o que eu estou colocando, e, né, vocês serão, né, uma nação espelho, uma nação, né, o povo de Deus para para todas as outras nações da terra, né? Todas as outras nações da terra reconhecerão, né, que o povo judeu seria o povo de Deus, né? E o povo de Deus sendo governado pelo próprio Deus, ou seja, sendo orientado pelo próprio Deus, né? Haveria ali uma grande, o nome de Deus seria enaltecido, né? Por todas as nações da terra, né? Porque todas elas viriam como é, né, importante estar sobre, né, o jugo, sobre a ordenança de Deus. Então, é algo, né, fantástico, mas, né, o homem na sua desobediência, o homem na sua incredulidade, né, mais uma vez ele põe tudo a perder. Mas a gente está vendo que era uma providência, né, era um plano, um estatuto maravilhoso da parte de Deus, né, para que a terra pudesse descansar, para que a terra pudesse, né, gerar um sábado para o Senhor também, né, gerar um dia de descanso. E assim como, né,
as pessoas precisam de um dia de descanso, precisam de um dia para se recompor, né? Deus está mostrando aqui para todos nós, né, através dessa palavra, que a terra também precisava se recompor, né? E uma outra coisa importante, né, que a gente vê aqui é que quem precisava ser alimentado, né, com esse alimento extra que produzia, eram as pessoas que transitavam, né, que não tinham terras, que não tinham, né, essas pessoas que passavam pelo local, né, elas podiam se servir daquilo que a terra estava produzindo, né, sem nenhum problema. Mas em termos de fazer colheitas, né, os judeus eles estavam proibidos de de utilizar, né, dessa forma de colheita, né, porque até a terra, né, é, fazendo, né, uma fazendo um descanso, né, da sua produção, mas só que produzindo só para o Senhor, né, a terra ofertando para o Senhor um dia de sábado, né, um dia dedicado ao Senhor. No caso da terra, no caso aqui do ano sabático, era um ano todo, né? Era o período de um ano que a terra descansava, né? E ofertava tudo ao Senhor, né? Ou seja, quando a gente fala assim, a terra ofertava ao Senhor, a terra ofertava toda a criatura, toda a criação do Senhor, né? Então, provavelmente a terra ofertava para os animais silvestres, a terra ofertava, né, para todas as coisas que dependiam ali, né, daquele meio ambiente, né, daquele ciclo, né? Então, isso que era importante ali. A partir do 18, né, ele começa assim, do versículo 18 ele começa, né, a promessa, né, a misericórdia, né, para os empobrecidos. E então começa assim: pratiquem os meus decretos, obedeçam as minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Olha que perfeição, né? A palavra passando para os hebreus. Pratiquem os meus decretos, obedeçam as minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra, né? Era uma promessa, né, da parte de Deus. Aí no versículo 19: então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Versículo 20: vocês poderão perguntar: que iremos comer no sétimo ano, se não plantamos nem fizemos a colheita? Olha a explicação de Deus, né? Como é maravilhosa. Saiba que eu lhes enviarei a minha bênção no sexto ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Né? Então Deus não estava desamparando o povo quando deixou esse decreto. Né? Deus não estava dizendo, olha, vai ser um ano de recessão, tá? Né? Vai ser um ano onde vocês vão, né, passar apertado. Não estava falando isso. Né? Deus estava falando, olha, no sexto ano eu vou te encher seu celeiro, eu vou te abençoar muito. Sua terra vai produzir 3 vezes mais, né? Então, por quê? Porque Deus queria um ano sabático da terra. Deus queria que a terra produzisse para ele depois, né? Até dentro daquela questão que, né, que eu comentei, não é, do ESG, né? Da governança, né, ambiental. É importante, né? O Deus já estava dizendo, olha, né, a terra também vai ter que, né, descansar. E aí ele, né, deixa essa promessa de, né, de produção de 3 vezes mais, né? Ou seja, é, para 3 anos, né? Ou seja, uma produção tripla no sexto ano. Aí no 22 fala: quando vocês estiverem plantando no oitavo ano, comerão ainda a colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do nono ano, né? Olha só, né? Ou seja, né? Então você tinha garantido ali produção que você não ia precisar. Você praticamente poderia comercializar toda aquela colheita, né? Era uma abundância de colheita que Deus estava prometendo, né? Para os hebreus aqui, de se cumprissem a determinação dele, né? Se cumprisse o mandamento ali. No 23, né? A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Entenderam? Agora aquilo que eu falei lá atrás, né, de que a cada 50 anos a terra voltava para o clã ou voltava para, né, para a família original, ou seja, voltava para quem recebeu a terra como herança, né?
Deus está fazendo a governança disso, né? Ou seja, a terra é minha, não é para ser vendida, né? Não é para ser passada para outra pessoa, mas mesmo que fosse vendida, ela teria que voltar, ou seja, então teria que ser desfeito o negócio. Então todo o negócio poderia ser feito, mas sabendo já desse estatuto, né, que a terra voltaria para o seu dono original. Então estava escrito aqui, estava bem claro aqui de que a terra sempre voltaria para o dono original, né? Não poderia ser vendida definitivamente. Em 24, em toda a terra em que tiverem propriedades, cancelem o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte de sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu, né? E 26. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele que a vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Mas, se não adquirir recursos para devolver o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no ano do jubileu e então, né, e ele então poderá voltar para a sua propriedade, né? Então, deixa mais uma vez bem claro, né? No ano do jubileu, é, se você não teve como resgatar a sua terra, você vendeu, você não conseguiu, né, comprar de volta, não conseguiu o recurso. No ano do jubileu, essa terra voltava para você novamente, né? Então havia um perdão ali, né, e um cancelamento de dívida, né? Lembra alguma coisa de alguma dívida que nos foi cancelada, né? O ano da graça, né? Nos traz à memória alguma coisa que nos foi cancelada, né? Nós tínhamos uma dívida, né, sim, impagável e ela foi cancelada pelo Senhor, né? Então, era uma sombra daquilo que haveria de vir, né? A palavra de Deus ela é fantástica, ela mostra, né, nas entrelinhas, né, aquilo que a gente já, né, consegue perceber, consegue detectar, né, que tudo, né, era uma sombra da perfeição que haveria de chegar, que haveria de vir, né? Mas era uma direção, era algo, né, bonito já de se respeitar, de entender, e que o homem, na sua arrogância, na sua incredulidade, né, deixa de seguir. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgate até que complete um ano após a venda. Nesse período poderá resgatá-la. Se não, 30. Se não for resgatada antes de completar um ano, a sua casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e seus descendentes. Não será devolvida no jubileu. Então veja bem, casa na cidade era uma coisa, propriedade rural produtiva era outra, né? Era outra situação. Mas as casas dos povoados sem muro ao redor, né, serão consideradas campo aberto, né? E poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu, né? Então, ou seja, uma propriedade, uma residência, né, numa propriedade rural, né, poderia voltar para o dono, né, original dela, né, sem ser transferida, né, de patrimônio. De 32. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgate de suas casas nas cidades que lhes pertencem, né? Então, aqui está abrindo uma condição especial aos levitas, né, que haveria o direito deles, né, um direito reservado, um direito exclusivo aos levitas para resgatar as suas casas, né, nas cidades que lhes pertenciam. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedades deles entre os israelitas, né? Então, lembra que os levitas não tinham terras para plantar e colher, por isso, né, a palavra fala que a eles era devido, né, o dízimo de cada plantação, de cada colheita, né? Que era
de cada uma das tribos, né? Das outras 12, das outras 11 tribos, né? Então, era devida à parte dos levitas, ou seja, os 10%, o dízimo daquilo que era colhido, né, vinha para eles, porque eles não tinham plantações, mas eles tinham, né, o cuidado com as coisas de Deus e a governança, né, do estatuto de Deus, né? Então, eles tinham, inclusive, isso acontecia pelo sacerdócio, né? A tribo de Levi era a tribo da sacerdotal, né? Então, isso que ajudava bastante, né, na gestão ali, né, dos estatutos de Deus, né, durante a ocupação ali da Terra Santa. 34. Mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas, são propriedades permanentes deles, né? Ou seja, né, eles recebiam animais, eles tinham direito também a essas pastagens por conta desses animais que eram ofertados, né? Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar, 35. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz o estrangeiro e ao residente temporário, para que a pessoa, para que possa continuar a viver entre vocês. Então, havia aqui também um decreto de, né, a ajuda mútua, né, para aqueles que não podiam se sustentar, para aqueles que não podiam, né, com o seu próprio, né, não teriam a própria terra, né, para se sustentar. Então havia aqui uma determinação de Deus que fosse os judeus ajudassem, os hebreus ajudassem eles, né, tivesse uma contrapartida, né. 36. Não cobrem dele juro algum, mas temam o Senhor, o seu Deus, para que seu próximo continue a viver entre vocês. Mais uma preocupação aqui que mostra, né, o mandamento de Cristo, né, amar o próximo como a ti mesmo, né? Aqui, né, lá em Levítico 25, né, aqui no 36, já mostra, né, que havia uma necessidade de respeito mútuo, de consideração com o próximo, né, para que ele continue vivendo entre o povo, né, ou seja, né, que tivesse um respeito mútuo, né, entre eles. Vocês não poderão, 37, vocês não poderão exigir dele juros nem emprestar-lhe mantimento visando lucro, né? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e os que tirou e o que os tirou da terra do Egito, para dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus, né? Mais um versículo chave aqui mostrando, né, a importância, né, de por que, né, estava sendo determinado isso, né? Então, colocando ali vendas de casas nas cidades dos levitas, né, e restrições na compra e venda de servos, né? Então, 39. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não façam trabalhar como escravo, né? Mais uma vez aqui, né? Não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu, né? Então, tratar o próximo como a ti mesmo, não ser vendido como escravo, né? Mas trabalhará, né, para quem o comprou até o ano do jubileu, ou seja, no ano do jubileu ele seria libertado, ele seria, né, aí ele seria devolvida as suas posses, né, e ele voltaria para o seu clã, voltaria para a sua origem, né, aquilo que era dele no início ou do seu clã, né, seria resgatado para ele novamente. Então, mais uma ordenança do Senhor, né? 41. Então ele e seus filhos estarão livres e poderá voltar para o seu próprio clã, né, e para a propriedade dos seus antepassados. Pois os israelitas, 42, pois os israelitas são meus servos,
a quem tirei da terra do Egito, não poderão ser vendidos como escravo, né? Olha que determinação importante, né? É, o povo de Deus não poderia, né, ser vendido como escravo para outros povos, né? O povo de Deus tinha que ser tratados como irmãos, como, né, com um respeito mútuo, sim, né, honrando tudo aquilo que se orientava, né, a convivência social e econômica entre eles, né, mas não poderiam ser vendidos como escravos, assim como eram, né, aqueles que estrangeiros, né, que por ali passavam, né. 45. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que viverem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs deles, ainda que nascidos na terra de vocês, eles se tornarão propriedade de vocês. Aqui volta mais uma vez para a questão da lei da escravidão, né? O que nascia na terra do senhor era propriedade daquele senhor. Então, isso, né, era mantido. Vocês poderão deixá-los como herança para seus filhos e poderão fazê-los, né, escravo para sempre, mas sobre os seus irmãos israelitas vocês não poderão dominar impiedosamente, né? Então aqui traz para a gente, né, uma afirmação dizendo, olha, eu posso, né, ter os filhos do meu escravo como escravo meu para sempre, né? Mas olha o importante aqui. No 46, vocês poderão deixá-los como herança para seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre, mas sobre os seus irmãos israelitas, vocês não poderão dominar impiedosamente, ou seja, entre os próprios israelitas não poderia haver eh, essa mesma ordenança, né, de gestão, né, de escravidão. Se um estrangeiro, é 47, se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e algum do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro, ou alguém que pertença ao clã desse estrangeiro, manterá, 48, manterá o direito de resgate mesmo depois de vender a si mesmo, né? Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Todavia, se todavia prosperar, poderá resgatar-se a si mesmo, né? E aqui no 50 talvez fique um pouco mais claro. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que vendeu a si mesmo até o ano do jubileu. Mais uma vez, né, a palavra aqui citando o ano do jubileu como sendo o ano de gestão, né, da questão econômica, né, entre das negociações da questão econômica entre o, o povo judeu, né, e o estrangeiro, né, que ali em parceria faziam negócios, né? Então, o ano do jubileu era um ano de cancelamento, né, de todas as os contratos, era um ano de cancelamento de dívidas, então era chamado de o ano da graça. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente até ao preço de compra. Se restarem apenas 52, poucos anos, até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate, proporcionalmente aos anos, né? Aí no 53 fala: se ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permitam que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele, né? Então, aqui era uma questão da tratativa, né, com a escravidão, né? Não era porque era escravo que poderia se submeter ali, né, ao rigor, né, a um excesso, a um rigor em excesso, né, por parte do dono, né, do dia escravo.
Se não for 54, se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e seus filhos estarão livres no ano do jubileu. Porque aí 55, né? Porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então aqui fecha o capítulo, o versículo 55, fecha o capítulo 25, né? E aí eu vou agora fazer uma reflexão, né, para os nossos dias, né, sobre esse texto maravilhoso aí que a gente acabou de fazer a leitura. Várias coisas aqui eu vou estar repetindo, porque eu já fiz o comentário, né? Mas eu vou estar tentando ser um pouco breve, né? Para ver um tempo aí de participação de vocês, tá bom? O que a gente pode ver, né, como reflexão para os nossos dias de hoje, é que nesse livro de Levítico, né, ele nos oferece uma lição que a gente chama de atemporal, né, ou seja, uma lição que ela é repleta de sabedoria, né, e ela ecoa através dos séculos, né, e encontra relevância, né, referência, ela encontra relevância até nos dias de hoje, né? Então, lembra que eu falei da questão do ESG, né? Governança, sustentabilidade, né? Ambiental, questão de gerência ambiental. Então, isso começou lá atrás, né? Deus já estava mostrando que a terra precisava se recompor, né? A natureza precisava de um tempo para ela, né? Não era só, né? Colher, 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 né? A natureza precisava ter de volta, né? Um descanso. A terra precisava, né? Oxigenar, não sei como é que a gente pode falar isso, né? Em quais palavras a gente pode dizer. Mas Deus já mostra que nós deveríamos, né, cuidar daquilo que ele deixou, ou seja, daquilo, né, que ele entregou, né, pro seu povo lá atrás. E esse capítulo, né, ele enfatiza, né, os anos sabáticos, né, e no jubileu, né, ou seja, nos períodos de descanso e no ano, né, que seria o cinquenário, né, e nos convida também para considerar como podemos aplicar esses princípios, né, para a nossa vida moderna, né? Ou seja, em primeiro lugar, né, Levítico ele nos lembra que a importância do equilíbrio das nossas vidas. E aí, a gente vê que a terra precisava de período de descanso para prosperar. E será que a gente também precisa de momentos de pausa e reflexão, né? Será que nós também precisamos de um momento ali de, né, onde eu tô, para onde eu vou, né? O que eu já tenho, o que eu preciso? Será que a gente também não precisa de algo assim, né? Então, trazendo para os nossos dias de hoje, né? Em um mundo de correria, que muitas vezes a gente, né, acha que está dominando ali, mas na prática, né, a gente não encontra tempo nem para descansar, né? Ou seja, recarregar, refletir é essencial, né? A gente precisa usar esse conceito, né, de um ano sabático, né, para poder nos inspirar, né, para poder fazer com que a gente busque um equilíbrio, né, na nossa vida. Então, isso é importante, né? A gente vê que existe uma associação daquilo que Deus queria para o seu povo e daquilo que nós necessitamos hoje. Nosso irmão Valmir, da Igreja de Cristo Guanabara, fez uma pregação hoje maravilhosa, né? Onde ele cita a questão de ansiedade, né? Das pessoas, né? E a gente vê que às vezes tem criança, né? Pequena, né? Que vive num estresse, né? Vive numa questão de ansiedade que, né? Parece que não, por que isso, né? Porque não consegue ter ensinamentos, né, que vão mostrar essa relação, né, do que é essencial, né? Então o conceito de um ano sabático, né, inspira, né, a gente a buscar esse equilíbrio. Além disso, né, que a gente pode ter aqui também, né, o jubileu, ele tinha uma ênfase, né, na libertação de dívidas, né, ou seja, e na restauração de propriedades, né? Lembra que Deus falou? Tudo é meu, né? Então, tudo volta para quem eu dei, né? Então, tudo é meu, tudo me pertence, vocês podem negociar, podem fazer o que quiser, mas chegar no final, volta tudo pro original e para o clã, né, a quem eu dei. Então, a terra não era vendida perpetuamente, não havia uma perda da propriedade, né? Isso nos lembra uma importância, né, da justiça, e da compaixão,
né? Nos nossos dias hoje, nós podemos aplicar esse princípio considerando como podemos ajudar aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, oferecendo apoio e oportunidade para recomeçar. A Igreja de Cristo do São Bernardo, se eu não estou enganado, está com uma programação para ensinar, né? Ou para uma palestra para os nossos irmãos em Cristo, para a questão de governança, de controle orçamentário, é importante, né? É importante a gente ter domínio sobre isso, para a gente não ser, né, escravo do dinheiro, para a gente não ser escravo de uma vida de trabalho, né? Eu brinco com meu filho muitas vezes, meu filho já tem mais de 20 anos, né? E eu brinco com ele às vezes, né? Eu falo para ele assim, você fica adorando tanto essas coisas modernas que se você não tiver juízo, você vai ser um rico de favela, né? Essa expressão rico de favela, ela determina que as pessoas não têm noção do tempo de vida que elas vão comprometer para pagar uma dívida de algo que não seria não teria razoabilidade elas adquirirem naquele momento, né? Então, o que eles brincam, né, eles falam assim, carro de tiozão. Carro de tiozão é para uma vida de tiozão já, né? Para o cara de 50 anos, dos 45, e não é para um garoto de 20, né? E se um garoto de 20 entra num carro de tiozão, ele comprometeu pelo menos 15 a 20 anos da vida de trabalho dele para poder quitar esse bem, né? E se esse bem é roubado, é furtado, ele, né, ele comprometeu um tempo enorme. Então, olha só, né, como era importante, né, haver uma orientação a respeito, né, da governança, da questão orçamentária, né? Então, isso para a gente traz, né, uma reflexão muito profunda nessa questão. A prática também do jubileu, né, ressalta a importância de cuidar, né, da criação divina, né? Então, traz um ponto que a gente pode refletir sobre a criação divina, né? A gente vive num momento, né, que a sustentabilidade ambiental é uma preocupação crucial, né? Nós podemos refletir sobre como podemos, né, ser bons administradores e até adotar práticas, né, que promovam cuidado responsável com o ambiente. Sim, podemos fazer isso, né? Mas olha só, não é uma novidade para hoje. Isso já era uma preocupação de Deus, né? Lá depois de Êxodo, ou seja, né? Lá atrás já está citado nas Escrituras, né? Eu brinquei hoje de manhã com o irmão que eu estava conversando sobre isso daqui, né? Falei, nossa, irmão, eu fiquei impressionado porque as empresas estão buscando, né? Pessoas com experiência em ESG, né? Em governança e gestão ambiental, né? E falei, olha só, né? O povo de Israel tinha essa experiência já lá atrás, né? Poderiam ter tido, né? Como se tivessem feito uma boa governança. Então, além disso, né, o Levítico 25, né, ele nos desafia também a considerar, né, a relação entre a fé e a prática, né? O que quer dizer isso, né? A obediência a Deus, né, não deve se limitar, né, a rituais religiosos, né? Ou seja, né, ela deve se manifestar, né, na nossa conduta diária, né? Então, obedecer ao Senhor não é só no dia do culto, não é só no momento né, da pregação. Nós podemos refletir bastante, né, sobre a nossa fé, né? Melhor, sobre como a nossa fé, né, ela influencia as nossas escolhas e as nossas ações, né? Então, lembra que eu falei da pregação de hoje no Guanabara sobre, né, o estresse, sobre ou seja, né, o quanto de fé eu tenho, né? E eu dei vontade, na hora que o irmão estava pregando lá, deu vontade de falar para ele assim: é isso aí, irmão, fala de Deus para o seu problema e não do teu problema para Deus, né? Isso eu venho falando isso faz tempo, né? Deu vontade de lembrar o irmão sobre isso, né? Mas assim, é uma realidade, né? As pessoas ficam se concentrando muito no problema delas, esquecem do poder, né, que o nosso Deus tem, né? E o poder do nosso Deus, ele nos faz enxergar o problema antes da gente entrar nele, né? Ele nos faz enxergar o problema antes da gente entrar e a gente faz escolha certa. Eu não preciso ser dono de uma coisa que vai me trazer dor de cabeça, que vai me trazer problema, que vai me trazer escravidão de mão de obra, que vai fazer com que eu perca o culto, que vai fazer com que eu perca, né, meu tempo como escravo para poder pagar aquilo, para poder, né? Eu não preciso disso, né?
se eu tiver uma vida dedicada ao Senhor, em obediência ao Senhor, Deus vai prover todas as minhas necessidades, né? Então, são valores, né, que nós só conseguimos compreender buscando a presença do Senhor, né? Então, a gente só consegue viver isso, né, buscando esses valores que consideramos sagrados, né, ou seja, na presença de Deus. Um outro ponto importante, né, que é um aspecto também que a gente pode dar ênfase aqui, é, era o cuidado, né, com os necessitados, né, e os vulneráveis. Né? O texto ele nos lembra também que a justiça social era um valor fundamental aqui, né? Então, nos nossos dias hoje, nós podemos, né, buscar maneiras de apoiar aqueles que estão em situações difíceis, né, seja através de voluntariado, doações, defesa de políticas, né, que promovam igualdade, né? Então, a gente pode também fazer essas coisas, né? Mas o jubileu ele também aponta, né, para a importância da reconciliação, né, e do perdão. Né? Olha só, perdoar dívida, perdoar, né, reconciliar, né, devedor e reconciliar a negociação, né, de devedor e a pessoa que tá participando do negócio, né? Então, a gente poderia o quê? Pegar essas medidas, né, que a gente considera e aplicar esses princípios para nossas vidas. Ou seja, nós podemos refletir como é que nós podemos cultivar relacionamentos saudáveis, né, através de buscar essa paz, né, nas nossas comunidades, né? Ou seja, quando mais a gente consegue ensinar as pessoas, né, a se desprender do materialismo, né, a se desprender daquilo que, né, governa a vida delas hoje, que é o dinheiro, né, quanto mais a gente consegue mostrar para as pessoas que, olha, deixa Deus governar a sua vida, deixa Deus, né, te dizer o que você precisa. Não fica você sonhando, colocando, né, alvos e coisas, né, sendo que isso vai te trazer um monte de problemas. Deixa Deus decidir se isso é bom ou é ruim para você, né? Então, quando a gente consegue mostrar para as pessoas a importância, né, de colocar Deus nas decisões, de é, é, mostrar, né, que a gente pode confiar numa providência divina, né, e isso, né, Levítico nos convida, né, a confiar na providência divina, ou seja, Deus está o tempo todo ali, né, ó, principalmente no sexto ano, olha, esse ano é o sexto ano, vocês vão colher 3 vezes mais, vocês vão colher para o sexto, para o sétimo e para o oitavo, e no nono vocês ainda terão mantimentos ainda, né, então, assim, é algo, né, é fantástico, ou seja, há uma promessa ali, né, é, um cuidado, né, para a pessoa não ficar ansiosa com o que vai acontecer, né? Então, hoje o que acontece, né? Hoje a gente fica, né, enfrentamos desafios, incertezas, né? Podemos lembrar que Deus é o provedor fiel, nem sempre, né? Nem sempre isso acontece. Mas isso nos encoraja, né, a viver com gratidão, esperança e, independentemente das circunstâncias, né, a gente está dando graças ao Senhor. Em resumo, irmãos, eu acho que eu até avancei um pouco, mas o texto é bem longo. Eu peço desculpa para os irmãos aí. Eu não vi nem se alguém levantou a mão, mas só estou quase para terminar aqui. Em resumo, é um lembrete valioso, né, que os princípios, né, de equilíbrio, justiça, compaixão, cuidado com o meio ambiente, né, fé prática, confiança na providência divina, né, são intemporais. Ou seja, isso não é hoje, não foi ontem e não será amanhã, né? Isso são para todos os momentos da nossa vida. Ou seja, a gente tem praticar essas coisas em todos os momentos. Ou seja, da hora que eu acordo, né? Ó Deus, como é maravilhoso, né? A tua graça, a tua benevolência, né? Mais um dia o Senhor foi, né? Ou praticou de compaixão para a minha vida. Mais um dia eu estou, né? Me apresentando vivo diante do Senhor. Eu sempre falo, né? Que os passarinhos, Deus deve se alegrar muito com o canto dos pássaros, né? Porque os pássaros são os primeiros que praticam o louvor a Deus pela manhã, né? E eu sempre, né, observo isso num casal de bem-te-vi,
tanto aqui na minha casa como no local onde eu trabalho, né? Na minha casa eles, né, fazem a festa no começo do dia e no local onde eu trabalho eu chego lá eles estão fazendo festa, né? Ou seja, né, eu vejo aquilo como um louvor a Deus, porque eles não precisam plantar, eles não precisam semear, eles não precisam, né? Mas Deus nunca, né, desampara, né, os animais, nunca desamparam eles, ou seja, eles têm o que comer, eles têm, né, a segurança deles, né? A árvore, né, preservada lá para poder dar segurança para eles. Então essas lições elas podem nos guiar em todos os nossos dias, né? Ou seja, nos desafiando a viver uma vida mais plena, uma vida justa, uma vida justa e significativa, né? E quando nós aplicamos aí esses princípios, né, na nossa vida cotidiana, nós contribuímos com a construção de uma sociedade, né, que a gente pode dizer que seria mais compassiva, mais equitativa, e também, né, a gente poderia estar refletindo um pouco mais nos valores eternos, né, de sabedoria, dos valores eternos da sabedoria divina, né? Ou seja, aquilo que a gente consegue extrair das escrituras, né? A gente vê que Deus, ele, né, tá dando a direção, tá conduzindo, tá falando, olha, né, é, eu tô aqui com vocês, eu tô aqui, né, vocês não estão desamparados, vocês estão, né, na minha presença e isso é algo maravilhoso. Irmãos, fechando agora, eu tenho três motivos aqui que eu consegui extrair, né, desse texto, e também há uma ajuda que eu consegui num site que acho que é a palavra, a Bíblia e Jesus, alguma coisa assim, que mostra que a gente precisa orar sempre ao Senhor, pedindo, né, pela gratidão da providência divina, pela compaixão, né, e justiça social e pelo cuidado responsável com o nosso meio ambiente. Então, na gratidão da providência divina, né, a gente contempla as práticas, né, de descanso da terra, da libertação das dívidas dos escravos, né, e nós somos lembrados da fidelidade de Deus, né, em prover para nós, né? Então, nós podemos orar com gratidão, agradecendo a Deus por sua providência, né, constante em nossas vidas. Nós podemos também pedir que Ele nos ajude, né, a reconhecer o valor, né, a reconhecer o valor das suas bênçãos cotidianas, né? Ou seja, que a gratidão, né, permeie as nossas orações sempre, né, e as nossas ações. Então é algo que a gente, né, pode colocar na presença do Senhor. Outra questão sobre a questão de compaixão e justiça social, né? Levíticos, ele nos lembra da importância da compaixão e da justiça, né? Especialmente com os menos favorecidos, né? Então, a gente sabe que tem pessoas que elas são menos favorecidas e elas vão até o final da vida como pessoas menos favorecidas, porque elas não adquiriram uma capacidade de gestão própria. Ou seja, elas não sabem o que que é bom para elas, não sabem o que é ruim, elas só sabem que elas estão naquele ritmo. Elas não sabem como sair para o bom, não sabem como piorar. Acho que piorar talvez até consigam, mas elas não conseguem enxergar, né? E nós conseguimos, né? Nós temos essa bênção maravilhosa de Deus, né? E a gente pode pedir a Deus para que nos capacite a enxergar as necessidades daqueles que estão ao nosso redor, né? E a gente pode ser agente de mudança na nossa sociedade. A gente pode buscar justiça, a gente pode, né, buscar oportunidade, né, para essas pessoas necessitadas. Então nós podemos ajudar, né? Então, na questão de justiça social. E na questão de responsabilidade com o meio ambiente, acho que até falei demais, né? O ano sabático era algo, né? Eu sou suspeito de falar isso, irmãos, porque eu tenho uma formação em engenharia ambiental, né? Então, eu, em toda a minha formação, eu não vi que tinha isso em Levíticos. Eu não vi que tinha. Deus já preocupava. Se eu tivesse visto isso, eu já tinha, né? Tinha sido um destaque na faculdade desde a minha época, mas eu não consegui ver isso em Levítico, né? Eu fui ver, nesse estudo agora, né, que Deus tinha, né, essa preocupação, né, com o meio ambiente, né, e aí nós podemos orar por um senso de responsabilidade em relação à criação de Deus, né, ou seja, nós podemos pedir a Deus que nos guie, né,
na proteção daquilo que ele criou, na proteção da natureza. Nós podemos pedir a Deus que nos ajude, né, a adotar práticas, né, como a palavra fala, né, de sustentabilidade, de preservação, né? Nós não sabemos quando que Jesus vai voltar e nós não sabemos quando tudo isso vai acabar, né? Mas nós não podemos, né, só consumir, 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 né, e não ter uma preocupação com isso. Eu acho que aqui encerra, né, todo esse pensamento e eu volto a palavra agora para os irmãos. Obrigado. Obrigado, Neves. Algum irmão, comentário, pergunta, antes de a gente fazer a oração final? Ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. É, Eu quero agradecer também a mensagem, foi muito boa a mensagem. Eu agradeço aí o Neves, que foi espetacular isso aí. Deus te abençoe por isso, E irmão. Neves, foi ótimo sua aula. Parabéns, foi ótimo. Deus te abençoe por isso, irmão. Graças a sua Foi vida. ótimo, senhora. Por isso que ninguém pergunta nada, porque mais do que Tem explicar. Tem Deus te duas mãos abençoe, irmão. levantadas aí. isso que eu ia falar agora. Irmão Sergião, depois o irmão José Augusto. Fique à vontade. Irmão Neves, o que chama a atenção é lá no sexto ano, quando eles têm que fazer a colheita, Deus promete para eles, né, 3 anos, então eles teriam para o ano sétimo, para o ano oito, não precisa, né, o ano oitavo, quando eles iriam começar a plantar, Tá? começariam a plantar, eles teriam, né? E pro E nono ainda ano. durante todo aquele ano, Deus sustentaria eles por mais a colheita que foi no ano sexto, né? E é muito, muito, muito Olha só, interessante, o sexto ano renderia para o sétimo, para o oitavo e para o nono. 3 anos. né? Porque eles plantariam, né? Plantariam no oitavo, eles estariam plantando, né? Para colher no Exatamente. nono, né? Para colher no nono. Então, aí Deus dava os 3 anos sem problema nenhum, né? É uma benção, né? É uma benção. Obrigado, irmão. Estava ótimo. Estava muito ótimo. Deus te abençoe Deus por isso. continue te abençoando cada vez mais. Amém. A nós todos. Meu irmão José Augusto. Glória a Deus, né? Foi maravilhoso e nos fez amadurecer cada vez mais como Deus toma conta do povo dele, como toma conta de nós, né? Quando ele protegia a propriedade particular de cada um, para que cada um não viesse a perder, não se desfazer dela, para que outro irmão não se aproveitasse e tomasse. E até hoje, por vezes, a gente está preocupado em ter alguma coisa, em preservar, e amanhã não ficar sem, né? Uma casa, por exemplo, de ter o que comer, o que beber, o que vestir. Desde o passado, Deus tomando conta do povo dele. Também quanto ao sustento, como o irmão Sérgio falou, né? Como Deus nos orientava o povo a confiar que ele sempre haveria de sustentar o seu povo com o suficiente. Já pensou? Não plantar em um determinado ano, não guardar para o amanhã, confiar que Deus vai dar no trabalho já de hoje, né? No trabalho de hoje, Deus nos dará o suficiente para o futuro. Até porque, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, não querendo explorar, até mesmo quando nós não temos isso diretamente, há uma gama de irmãos que também recebe de outros uma ajuda e tem como ajudar outros também, como Deus vai estruturando a igreja dele para que nunca falte nada de orientação, como ontem nós tivemos um estudo maravilhoso de psicologia com o nosso irmão Sérgio, né? Sérgio, maravilhosíssimo. Como nós temos esse irmão com acesso de nos orientar em questões psicológicas. E também o tratamento diferenciado que Deus destinava para o povo dele, em mostrar que aqueles que não faziam parte do povo dele não era
não eram iguais, tratamento diferenciado e preferencial. Da mesma forma, podemos pensar hoje, glória a Deus, qualquer irmão nosso, todo irmão nosso, é muito mais importante do que qualquer outra pessoa do mundo. Nós mesmos temos saber que quanto nós somos importantes, porque vivemos numa disciplina e orientação de Deus. E saber que o nosso irmão vive na mesma importância, porque esse irmão vive ou busca a orientação e disciplina, sustento de Deus, e pode tantas vezes estar nos orientando e nos sustentando, porque Deus sustenta ele também. Que coisa maravilhosa de nós, o que nós achamos para viver foi muito maravilhoso. É muita diferença do que a perspectiva que a gente tinha do mundo, a expectativa de vida de achar que como o mundo é ruim, como a vida é, né, rapaz? A vida é de uma forma para quem vive no mundo. E a vida é de outras formas para quem vive na igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A gente pode ver sobre aquilo que eu falei, né, da sombra, né, do que haveria de vir. Se você pegar o Levítico 25, versículo 10, e depois fazer a leitura dele, depois você fazer a leitura do livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 19 a 21, né, você vê o encaixe perfeito, né, daquilo que, né, deve voltar para Deus, daquilo que vem de Deus e volta para Deus, né? É maravilhoso, né? Você vê a revelação, né? Profetizada, né? Lá atrás, né? Se profetizou, né? O 50º ano, né? Da proclamação e libertação, e aí Jesus vem e fala, né? Olha, essa profecia se cumpre agora como sendo, né? O jubileu da graça, né? E aqui se cumpre as escrituras, né? Nossa, é muito, né, satisfatório para a gente ver, né, a palavra se revelando e a palavra se confirmando, né, na própria palavra, né? É maravilhoso essa sensação que a gente tem de quando a gente vê, né, a profecia e depois vê o cumprimento dela, né? Aquilo se tornando, né, um fato, né, algo constatado, né? Então Jesus vem e mostra para a gente, né? Agora, todos nós temos a oportunidade, né, de nos voltar para Deus, né? Nós viemos de Deus e agora podemos voltar para Ele, né? Temos um caminho, né? Um caminho de vida, um caminho de verdade, né? Um caminho de esperança, né? Jesus deixou isso para a gente. Isso é maravilhoso, irmãos. Obrigado, Neves. Obrigado aos irmãos pela participação e passar a palavra para o irmão Valdivino para nos conduzir com a oração final. Irmão Valdivino. Pois não, vamos orar. Santo Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por esse dia, por esse estudo que foi aplicado pelo seu servo Neves. Que Deus abençoe ele e dê mais e mais crescimento para ele. Pela graça de Deus, pela gratidão, a providência de Deus para com todos nós nesse estudo de hoje. Aqueles também que não puderam entrar, Pai, que o Senhor nos conduza, sempre fazendo tudo à vontade do Senhor, aprendendo a fazer somente, Pai, a sua vontade, para podermos herdar a terra prometida que o Senhor nos prometeu. Desde do princípio, Pai, essa herança, essa bênção que o Senhor tem dado para nós. Por isso que estamos orando e agradecendo e pedindo em seu nome, tudo que fizermos, seja pela honra e glória e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. 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 Obrigado, Neves. Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite, meus irmãos.